Olá, o meu nome é Marco Nievo e sou diretor científico da CTF Europa. Gostaria de vos dar as boas-vindas a esta Masterclass e, especialmente em nome de todos os pacientes, obrigada pelo interesse em NF. Antes de passarmos ao que importa, queria dar-vos umas instruções relacionadas com as perguntas e respostas. Podem fazer perguntas usando a chat box durante a preleção. Preferíamos, claro, se redigisse as perguntas em inglês. Caso tenha dificuldade, poderá usar tradutores online, como o Google Translate, antes de colocá-las no chat. Se isso não for possível, faça-o na sua língua e nós faremos o possível para traduzi-las da melhor forma possível para o inglês. Desfrutem a Masterclass. Boa noite. O meu nome é Andrew King, sou professor de Neurocirurgia em Manchester. Obrigado por nos terem convidado a mim e ao meu colega de Paris, Michel Calamaride, para apresentar esta preleção sobre cirurgia em neurofibromatose tipo 2. A NF tipo 2 é uma condição caracterizada por tumores predominantemente benignos, mais notavelmente schwannomas e meningiomas no sistema nervoso central, bem como os schwannomas periféricos. Os critérios para o diagnóstico de DNF2 estão bem definidos e descritos aqui. A marca distintiva é o schwannoma bilateral vestibular, mas para pacientes específicos há outros critérios. Num paciente com um parente de primeiro grau com NF2 e com um único schwannoma vestibular unilateral ou quaisquer dois entre meningiomas, seronoma, em qualquer outro lugar, glioma, neurofibroma e uma opacidade lenticular subcapsular posterior, estes critérios estão então preenchidos. Outra opção, num determinado doente, seria um schwannoma vestibular unilateral e quaisquer dois da mesma lista que descrevi em cima. Sublinho que um glioma é um tumor extremamente raro em NF2, fora dos gliomas intrínsecos da medula espinhal, chamados ependimomas. Outro critério seria um paciente com meningiomas múltiplos e um schwannoma vestibular unilateral ou quaisquer dois da mesma lista que descrevi anteriormente. Os princípios de manutenção da NF2 baseiam-se na monitorização e, se possível, na tentativa de evitar o tratamento. Esta monitorização consiste em ressonâncias magnéticas regulares do cérebro e da espinha dorsal e na avaliação audiológica e oftalmológica da coluna e a consideração do score de gravidade genética que se correlaciona diretamente com os problemas clínicos que o paciente é suscetível de sofrer. Assim, cada tumor é normalmente avaliado anualmente no contexto do quadro clínico, se está a tornar-se sintomático ou não, se está a crescer e se esse crescimento ou sintomas exigem tratamento, mais frequentemente a cirurgia. Mas eu sublinho que o princípio sempre é o de observar e tentar evitar o tratamento. É, portanto, um princípio muito diferente de um único tumor num caso esporádico. Assim, um schwannoma vestibular num paciente sem NF2, que por si só requeriria cirurgia com base no tamanho, seria normalmente observado para ver se cresce com o tempo, devido à grande ênfase em tentar evitar uma intervenção prejudicial. Ainda mais do que o desejo de evitar o tratamento e de manter a observação, é a necessidade de opinião de especialistas. Tenho tentado demonstrar isto ao longo de um período de 30 anos em Inglaterra. O jornal, à esquerda, de 1993, é do meu colega Gareth Evans e é uma declaração de que há necessidade de cuidados suprarregionais para melhorar a qualidade do desfecho. E os cirurgiões ocasionais de NF2 simplesmente não deveriam existir. Isto seguiu-se em 2002 com um outro documento que previa o risco de morte com base no facto de o paciente ser gerido num centro suprarregional de excelência ou num centro local, e este marcador Kaplan mostra claramente a diferença na mortalidade, quer tenha sido num centro especializado ou não.
Em última análise, isto levou, em 2009, ao modelo de 4 centros de cuidado de NF2 em Inglaterra, que recebem anualmente 7 milhões de libras a nível nacional para supervisionar os cuidados de pacientes de NF2 em toda a Inglaterra. Isto foi comprovado e publicado para melhorar a mortalidade e a morbilidade. É um facto bastante invulgar que não há relação entre um tamanho de um schwannoma vestibular e a função auditiva nesse ouvido. Além disso, não há relação entre o crescimento tumoral dos schwannomas vestibulares e a audição nesse ouvido. E não há nenhuma relação entre o comportamento de um schwannoma vestibular e o outro. Assim, um pode crescer, o outro pode ser estável, e o que é estável pode produzir perda de audição, e o que está a crescer e a maior pode ter a audição preservada. E, de facto, este é um desafio comum no NF2, que o maior tumor, ou assim dizendo, aquele que apresenta um risco de vida, é o único no ouvido que funciona. E, portanto, a cirurgia, como referi anteriormente, pode ou, na verdade, produzirá a perda de audição no único ouvido funcional. Este estudo, produzido por Michel Calamaride e seus colegas, mostra concretamente esta total falta de correlação entre crescimento e audição e releva que, ao longo dos anos, nesta curva Kaplan suave esquerda, que haverá um número progressivamente crescente de cirurgias necessárias para o crescimento e risco de vida e para o membro, enquanto que no mesmo grupo de pacientes, muitos não perderão de facto a sua audição no curso natural da doença. Existe, portanto, um conflito entre o controlo tumoral e a gestão do controlo tumoral e o desejo de evitar a cirurgia, porque isto evita a perda de audição. Uma alternativa à cirurgia é a radiocirurgia feita por bisturi gama. Esta é efetivamente uma forma de radioterapia e o termo radiocirurgia significa simplesmente que se trata de uma dose única de radioterapia. Tem o grande apelo de não se estar a ressecar o tumor e, portanto, para além das generalidades de uma cirurgia de grande porte, não se está potencialmente a causar perda auditiva no momento do tratamento, nomeadamente a radiocirurgia. A sua eficácia, como demonstrado neste artigo, depende muito da dimensão do schwannoma vestibular. E o gráfico da esquerda aqui mostra que com tumores maiores e um tipo mais grave do tipo NF2, a eficácia do controlo deteriora-se. FG é uma forma relativamente benigna e ligeira de neurofibromatose tipo 2 e o W é Wishart, que é uma forma muito mais grave. Assim, em tumores mais pequenos, com um NF2 menor, a taxa de controle do tumor é muito eficaz, com tumores maiores com a variante Wishart, ou seja, com doença mais grave, menos. À direita, Kaplan-Meier faz o ponto importante de que, mesmo com a radioterapia estereotática, há uma perda progressiva de audição ao longo do tempo e penso que é questionável se se preserva uma audição a longo prazo com bisturi de raios gama, apesar de os seus entusiastas argumentarem certamente que o faz. O tratamento ideal para esta condição grave seria não operar nem irradiar. Ambas as técnicas são efetivamente prejudiciais. O ideal seria um fármaco sem efeitos secundários. Não existe um fármaco sem efeitos secundários, mas há cerca de 10 anos um novo fármaco surgiu no arsenal de opções para tratar os schwannomas vestibulares e outros schwannomas em NF2, nomeadamente a bevacizumab. Este é um inibidor do VEGF, e é administrado intravenosamente, regularmente, 2 vezes por semana normalmente, por vezes 3 vezes por semana numa dose variável. E neste slide vemos que neste caso específico
é produzida uma redução significativa do tumor. Esta é uma representação gráfica de 61 pacientes dos dois serviços da NF2 em Inglaterra e descreve a taxa de controlo do crescimento com base no tratamento. Há algumas observações a fazer aqui. Houve um total de 61 pacientes tratados. Antes de administrar o fármaco, o medicamento, a taxa de crescimento variou de 12 a 179%, com uma taxa média de crescimento de 51%. Vemos que dentro das linhas de 20%, de ambos os lados da estabilidade, a maioria dos tumores é reduzido, ok? E assim obtém-se uma resposta volumétrica parcial em 39% e 51% de estabilização dos tumores em crescimento. Dito de outra forma, enquanto sob o efeito do fármaco, a maioria dos tumores reduziu ou estabilizou-se. Uma pequena percentagem continuou a crescer. É importante notar que a audição foi preservada ou melhorada em 81% dos casos. Eu diria que há algum debate sobre o quão longo é o prazo de preservação da audição. Pode certamente ocorrer e pode ocorrer com alguma certeza, mas penso que o controlo da audição de 81% é um pouco otimista. É também importante dizer que quando é interrompido o bevacizumab, os tumores tendem a crescer novamente, mas isto pode não ocorrer por algum tempo, talvez 1 ou 2 anos, e, portanto, será então possível fazer intervalos com os fármacos tumorais. Com base no relativo sucesso de bevacizumab, estão a ser explorados outros fármacos. O ideal seria um medicamento oral que não exigisse ao paciente deslocar-se regularmente ao hospital para um regime intravenoso. Até à data, nenhum outro fármaco foi encontrado com evidências de êxito no controlo tumoral na mesma medida. Vale a pena dizer que o bevacizumab tem efeitos secundários, sobretudo a proteinúria e o potencial de danos renais a longo prazo, hipertensão e a redução da cicatrização de feridas. Portanto, se o fármaco não controlar este tumor ou outro, nomeadamente um meningioma, que não é controlado por bevacizumab, o fármaco deve ser interrompido por um período de tempo para que seja possível avançar com a cirurgia. Finalmente, é claro que existe o papel da cirurgia na gestão de um schwannoma vestibular. Isto pode variar desde a descompressão óssea dos limites do nervo e do tumor, para tentar preservar a audição sem recorrer a uma cirurgia prejudicial. E o professor Calamaride falará sobre isto na sua parte da preleção. Antes de se considerar a ressecção cirúrgica, de que já falaremos, o papel da reabilitação auditiva é essencial para a gestão do schwannoma vestibular nos pacientes que sofrem desta condição. Existem, concretamente, duas formas de reabilitação auditiva, nomeadamente o implante coclear, visto aqui, com o implante coclear orientado para a ondulação da cóclea e um implante de tronco cerebral. O implante coclear requer um nervo coclear intacto e, portanto, não é uma opção se a ressecção cirúrgica tiver incluído o nervo coclear vestibular. É por vezes possível remover o tumor que está a crescer na parte vestibular do nervo coclear vestibular, mas preservar o nervo coclear. Mas tende a ser uma questão muito relacionada com o tamanho e, portanto, quanto maior for o tumor, menor é a probabilidade de o fazer. Um implante de tronco cerebral é inserido diretamente no núcleo coclear, no forame de Luschka, dentro do tronco cerebral. É, portanto, uma opção para alguma forma de restauração ou manutenção da audição. Mas é importante notar que, enquanto o implante coclear produz frequentemente uma audição de qualidade suficiente para que o paciente possa, por exemplo,
ouvir ao telefone. Isto, quase inevitavelmente, não é o caso com o implante de tronco cerebral e a qualidade da audição é muito pior. É melhor do que silêncio e, em particular, com a capacidade acrescida de leitura labial, pode ser transformador para a vida do paciente, mas é substancialmente inferior ao papel de um implante coclear. Igualmente importante, desde o advento do bevacizumab, como forma de controlar tumores, o número de implantes de tronco cerebral que foram feitos, por outras palavras, o número de reseções cirúrgicas que resultariam na morte do paciente, decaiu enormemente e nos nossos centros e em Paris e em qualquer outro centro. O número que fazemos agora é realmente muito raro devido à eficácia deste fármaco no controlo tumoral e, portanto, a não exigência ou necessidade da cirurgia, obviamente. O papel principal da cirurgia é a remoção de tumores. No entanto, em última análise, a realidade é que um número significativo destes pacientes irá necessitar de cirurgia para os seus schwannomas vestibulares. O princípio dominante da decisão de operar o que descrevi, nomeadamente tentar evitá-lo, a menos que haja um tumor grande e em crescimento, com ênfase não só no grande, mas sim no facto de estar a crescer. O princípio da cirurgia do schwannoma vestibular é remover o máximo da forma mais segura possível. É ocasionalmente possível preservar a audição, ocasionalmente possível preservar o nervo coclear, mas o nervo mais importante a priorizar rotineiramente é a função do nervo facial. Este nervo facial está por cima do tumor e é, portanto, um risco considerável de sofrer danos. E todos os cirurgiões na cirurgia do schwannoma vestibular, seja esporádica ou NF2, darão prioridade à preservação do nervo facial sobre a reseção completa. Assim, idealmente, deve visar-se a remoção total do tumor, mas caso isto seja suscetível de causar paralisia facial, deve então visar-se a remoção subtotal ou quase total com a descompressão do tronco cerebral. A paralisia do nervo facial não é apenas cosmeticamente inestética, mas se combinada com a perda do trigêmeo, a incapacidade de fechar o olho, como a córnea dormente, pode acarretar o risco de cegueira. E este é o ponto que eu fiz na parte superior deste slide, quer esteja no mesmo lado ou contralateral. O resto desta preleção será prosseguida por Michel Caramarri, descrevendo tumores ENF2 para além das schwannomas vestibulares e alguns exemplos de casos. Assim, passo a palavra a Michel. Obrigado, Andy, meu amigo, pela sua ótima apresentação. Agora vou continuar e terminar antes da parte das perguntas e respostas. Gostaria de acrescentar que, além da cirurgia do schwannoma vestibular, algo que estamos a fazer em Paris e em alguns outros centros é a descompressão do canal auditivo interno através da abordagem da fossa média. Utilizamos essa técnica quando há agravamento da audição ou agravamento de ARBR para schwannomas vestibulares pequenos ou de baixo crescimento. Outra equipe na Alemanha realizou essa cirurgia através de uma abordagem retrosigmoidal e mostraram que a descompressão do canal auditivo interno com alguns graus de remoção tumoral, porque adicionaram alguma remoção tumoral à descompressão óssea, pode diminuir a taxa de crescimento tumoral pós-operatório em pacientes mais jovens com NF2. Por isso, utilizam essa técnica. Para nós, utilizamos apenas a descompressão óssea e a abertura da dura, e por vezes é muito eficiente. Agora, alguns casos clínicos apenas para ilustrar a nossa apresentação. Este é um caso de um jovem paciente NF2 com 30 anos de idade, sem histórico familiar de NF2 e descobrimos o schwannoma vestibular bilateral devido a alguma vertigem. Assim, após 6 meses, o schwannoma vestibular direito estava a crescer e decidimos removê-lo através de uma abordagem retrosigmoide. Pré-operatoriamente, a audição era normal, a remoção do tumor foi total e fizemos uma cirurgia sob monitorização auditiva com ERBR.
e monitorização direta do nervo coclear. Conseguimos preservar a audição e a função facial era totalmente normal. Pode-se ver a ressonância magnética pós-operatória esquerda com T1 gadolínio e audiometria. Algo muito interessante é a resposta auditiva do tronco cerebral, que se vê antes da cirurgia à direita, as ondas foram atrasadas e após a cirurgia ela é normal. Assim, a remoção do schwannoma vestibular melhorou a função elétrica do nervo coclear. No lado esquerdo, com um tumor estável, era antes à direita através de cirurgia normal e agora as ondas estão totalmente perdidas. Isso significa que observamos um agravamento do lado esquerdo. E se decidirmos remover o schwannoma vestibular esquerdo, em caso de crescimento do tumor, o prognóstico de preservação auditiva não é tão bom. É agora o caso de um paciente NF2 muito jovem. A NF2 foi descoberta quando o paciente tinha 2 anos de idade e as observações mostram um ligeiro crescimento tumoral de ambos os schwannomas vestibulares. O paciente, como alguma opinião cirúrgica com cirurgia à esquerda e à direita, e discutimos o caso com Andrew King, e para nós concordamos em esperar para ter a certeza de que o tumor continuaria a crescer e a deixar o paciente sem cirurgia antes de envelhecer. Pensamos que a perda de audição é um problema real e mesmo após a cirurgia, esse tipo de tumor pode voltar a ressurgir, como anteriormente publicado pela clínica interna. Outro caso de NF2. Trata-se de um paciente jovem, com 28 anos de idade, e uma cirurgia anterior no lado esquerdo, sem preservação auditiva, e com tratamento de Avastin durante muito tempo com hidrocefalia. Finalmente, a cirurgia foi decidida e o paciente foi encaminhado para o nosso centro com um tumor muito grande. De fato, muitos tumores, schwannomas vestibulares, schwannomas trigenimais e schwannomas no nervo corneal inferior. Assim, a cirurgia foi realizada há alguns dias e a paciente ainda se encontra na UTI, mas definitivamente é muito difícil fazer uma cirurgia com esse tamanho de schwannoma vestibular. E ela deve ser realizada antes. Agora passamos para o segundo tipo de tumor em NF2, os meningiomas. Assim, alguns fatos sobre os meningiomas. O primeiro é que o curso dos meningiomas no paciente de NF2 é imprevisível. É possível ter alguns meningiomas de grau 2 e 3 com alguma reincidência. Na verdade, parece não ser tão frequente como para os meningiomas esporádicos. E o único ponto é que em crianças, frequentemente os meningiomas seriam o primeiro tumor em casos pediátricos. E quais são, então, as opções terapêuticas? Como meningiomas, pensamos que a observação é necessária e muito boa para compreender a história natural de cada meningioma em cada paciente. Por isso, publicamos recentemente uma pontuação para prever o risco de crescimento rápido dos meningiomas. É possível ver no gráfico que, de fato, a maioria dos meningiomas em pacientes com NF2 são mais lentos e não estão crescendo. De fato, alguns meningiomas crescerão rapidamente. E na pontuação estabelecemos os 4 critérios: é o diâmetro do tumor, o risco de crescimento é maior para um grande meningioma, não há calcificações em caso de edema peritumoral. Se em T2 pode-se ver
hiperintensidade ou isointensidade. Estabelecemos essa pontuação para prever o crescimento e para decidir tratar, talvez quando o tumor comece a crescer. Então, quais são as opções para tratar os meningiomas em crescimento? É possível utilizar a cirurgia de rádio, faca gama, faca cibernética ou outra ferramenta, ou radioterapia para meningiomas maiores. Pode ser utilizado como tratamento de primeira linha para pequenos meningiomas de crescimento assintomático ou em caso de reincidência. Não creio que quando há edema é bom tratar com faca gama. Quando há um déficit, a cirurgia é obrigatória. Portanto, há poucas opções de radiocirurgia e radioterapia, mas pode ajudar, especialmente quando o paciente não quer mais nenhuma cirurgia com pequenos meningiomas em crescimento. Neste artigo, podemos ver que é relativamente eficiente tratar meningiomas em pacientes com radiocirurgia. As opções médicas são menos claras do que para os schwannomas vestibulares. Bevacizumab foi utilizado, mas não funciona tão bem como para os schwannomas vestibulares. A outra possibilidade que usamos na França é a associação de everolimus, com inibidor de mTOR com octreotídeo. E esse artigo, publicado em Investigação Clínica Conservadora há 2 anos atrás, mostra que essa associação pode melhorar a melhor sobrevida do paciente com meningiomas. E a redução da taxa de crescimento foi observada nos meningiomas nessa coorte de pacientes. E funciona especialmente bem para os meningiomas com mutação NF2 para o paciente esporádico e para o paciente NF2. Assim, às vezes, quando a cirurgia ou a radiocirurgia ou radioterapia não é possível, utilizamos essa associação. Talvez algo a considerar no futuro seria o tratamento de Lutathera, é um receptor orientado para o radiopeptídeo. A maioria dos meningiomas, particularmente os benignos, tem receptores de somatostatina e pode-se ver o sinal do meio quando se está a realizar em Dotatoc PET. Esses meningiomas podem ser tratados com Lutathera e o que veremos no futuro e que pode funcionar porque ela pode visar uma única sessão vários meningiomas. Contudo, como atualmente a cirurgia tem um grande papel na gestão dos meningiomas, com alguns casos de remoção de tumores e de manobras ventriculares. Quais são, então, as indicações de cirurgia no caso de 2 meningiomas relacionados com a NF? A cirurgia é indicada num caso de hipertensão intracraniana para um meningioma muito grande, ou em caso de déficit neurológico. Em caso de epilepsia, a cirurgia precisará claramente do uso de medicação antiepiléptica, mas às vezes pode-se curar a epilepsia removendo os meningiomas e, em caso de meningiomas de crescimento assintomático, com ou sem edema. Claramente, quando sigo um paciente com NF2 e vejo um meningioma de crescimento rápido com aspecto de edema, sabemos que esse meningioma será assintomático e terá de ser tratado. Prefiro usar uma cirurgia do que uma radiocirurgia. Na realidade, a cirurgia é, na maioria dos casos, fácil. E quando discutimos com o paciente NF2, não é como uma cirurgia ventricular. No entanto, pode ser difícil para a remoção do meningioma cirúrgico, com toda a drenagem venosa com risco de déficit.
Na gestão de pacientes com NF2, temos que lidar com a drenagem venosa cerebral, o déficit de drenagem, porque muitos pacientes, como nesse caso, terão meningiomas invadindo o seio sagital. Poderá ter dores de cabeça, edema papilar, mas em alguns casos, alguns pacientes não terão dores de cabeça, particularmente após o edema papilar. O risco é uma cegueira com atrofia óptica. Assim, é necessário um acompanhamento oftalmológico em doentes com meningiomas múltiplos para ter a certeza de que não há edema papilar e não há hipertensão. Nesse caso, não é remoção dos meningiomas que curará o doente, e a solução é colocar a derivação ventricular para diminuir a pressão no cérebro. Esse é um exemplo de gestão de meningioma num paciente com NF2. Vemos esse meningioma de complexidade direita com déficit esquerdo no paciente NF2. Removemos esse tumor facilmente, mas a classificação foi de grau 2. Durante o acompanhamento, observamos recorrências como margem da ressecção, provavelmente porque a invasão por células tumorais. Realizamos bisturi de raios gama e não funcionou. Depois fizemos a cirurgia após a radioterapia. E observamos outra recorrência na outra margem, muito próxima do seio sagital. Assim, fizemos com a faca gama e não funcionou. E depois, recentemente, removemos novamente o tumor e agora é grau 3. Portanto, estamos acompanhando o paciente. O paciente deixou um ligeiro déficit. Que mais? Princípio de gestão do tumor espinal. O último tipo de tumor que iremos discutir nessa apresentação. Alguns fatos. Muitos pacientes com NF2 têm tumores da coluna vertebral e a maioria é assintomática. Achamos que a cirurgia é indicada apenas para schwannomas e meningiomas sintomáticos com compressão da medula espinhal. E em alguns crescimentos assintomáticos ependidomas, porque sabemos que para um ependimoma é muito raro melhorar a situação neurológica do paciente. É totalmente diferente com schwannomas e meningiomas, meningiomas, quando se remove um tumor espinal, aí o doente melhora. É preciso decidir fazer a cirurgia antes dos sintomas aparecerem. Fizemos um estudo muito agradável com Andrew King em Manchester e mostramos que a cirurgia para grandes ependimomas assintomáticos é melhor para o paciente NF2 do que a observação e melhora a sobrevivência do paciente com NF2. Então, quais são as opções terapêuticas para os tumores da coluna vertebral? Observação para compreender a história natural de cada tumor, radiocirurgia ou radioterapia. Não há lugar para esse tratamento. O tratamento médico com bevacizumab pode ser útil para tratar alguma parte cística crescente dos ependimomas, como se pode ver nesse exemplo. E vemos a redução do cisto com melhoria clínica. E, como de costume, há um grande local para cirurgia com remoção de tumores. Então, o princípio da cirurgia do tumor espinal é remover os meningiomas e schwannomas, mas é preciso considerar que, às vezes, para NF, 2 schwannomas, o tumor está crescendo a partir do tracto Lisser, e depois, às vezes, a medula espinal pode ser muito comprimida. Portanto, é preciso ter muito cuidado e é mais difícil de remover. Encontro um schwannoma em pacientes com NF2 em comparação com schwannomas esporádicos. Ependimomas é uma
cirurgia de tumores, então é necessário abrir a parte posterior da medula espinhal, utilizando a linha mediana, removendo o tumor, não a parte cística. E aqui vemos dois exemplos de ependimomas. São exemplo de ependimoma, esse paciente tinha NF2 não familiar, e vejo que NF2 foi descoberto por causa desse schwannoma. Vê-se na primeira ressonância magnética duas localizações de ependimomas, uma na parte cervical, com alguns cistos, e outra na parte torácica inferior. E vê-se no T, na ressonância magnética 9 anos depois, eu diria que demorou demais, porque quando vejo o paciente, ele tinha o déficit pré-operatório. Ele tem a paralisia esquerda e vemos que os ependromas cervicais eram maiores e eram o mesmo que a parte torácica. Por isso, retirei a parte cervical e o doente no início piorou. E com o acompanhamento, agora ele está melhor, mas ainda tem o déficit no lado esquerdo. Então, considero que nesse caso a cirurgia foi demasiado tardia e teria sido melhor fazer a cirurgia enquanto o tumor estava crescendo antes do déficit. Outro exemplo de ependimoma é um paciente sendo tratado com bevacizumab para o crescimento bilateral do VS. Vou lembrar-me que no vapor do cérebro sob bevacizumab não assisto, mas podemos ver o crescimento da parte sólida. Removo uma parte deste ependimoma porque foi uma grande discussão com o paciente, mas consegui remover partes desse ependimoma e o paciente ainda se encontra, ainda está usando bevacizumab. Em conclusão, agora não temos tempo para discutir a gestão do schwannoma do nervo periférico, que é muito importante na NF2, e essas são as nossas conclusões. Achamos que a NF2 precisa ser gerida holisticamente em centros especializados, como o do Reino Unido ou na França. A cirurgia é a principal opção no tratamento do tumor de NF2 em muitos tipos de tumor. Quais são os fatores que influenciaram a decisão cirúrgica, exceto a experiência do cirurgião? É uma carga tumoral relacionada com a gravidade da NF2, a chance de melhorar os sintomas e o risco de história natural e o risco de crescimento tumoral. Acho que há 2 casos de cirurgia com pacientes assintomáticos. Um deles, o caso de crescimento viesse de pequeno tamanho médio com um objetivo de preservação da audição. Em caso de epinodimas assintomáticos em crescimento, quando a cirurgia é decidida, deve ser realizada com o objetivo de fazer a ressecção do tumor, pelo menos subtotalmente. Acho que a remoção parcial não tem lugar suficiente para evitar a cirurgia, em vez de remover pequenas partes. E como para cada paciente devemos ter a máxima segurança neste procedimento. O risco da radiocirurgia e da radioterapia ainda está sendo discutido. Não é claro, mesmo na literatura, e há um risco de malignidade que nós e Andrew King discutimos com base na experiência atual. O que é muito agradável e nos dá esperança para o futuro é que há cada vez mais opções de tratamento médico em NF2 para os schwannomas vestibulares, para os meningiomas, talvez para os ependimomas. Então, tenho certeza que no futuro próximo a gestão dos pacientes com NF2 será totalmente diferente, com muitas opções médicas.
Portanto, seria diferente, mas talvez mais difícil, porque teremos de lidar com observação, cirurgia, radioterapia, radiocirurgia e tratamento médico. É por isso que os centros de especializados serão muito importantes na gestão da NF2. Obrigado. Agora vamos passar a perguntas e respostas com base nessas duas apresentações. Muito obrigado, Michel e Andrew, por uma preleção tão interessante. Não temos ainda perguntas no chat. Nesse caso, vou eu fazer a pergunta para começar. E eu pergunto-me se nos pode dar uma ideia de que quantas cirurgias um paciente de NF2 tem que ser submetido durante o seu tempo de vida. A quantas cirurgias, em média, os pacientes de NF2 têm que ser submetidos? Eu penso que muda e depende da gravidade da doença. O que eu. E a gravidade da doença está ligada à genética do paciente. Então, o tempo da mutação é importante, então temos que basear as nossas decisões, ou na verdade a nossa gestão de longo prazo, nos pacientes específicos, por exemplo, do tipo de mutação que o paciente está a sofrer, ou seja, o tipo, o fenótipo de cada paciente, o score, e penso que 7, 8 cirurgias, mas quanto menos é melhor. Então eu penso que a cirurgia continua a ser uma ferramenta muito importante na gestão de pacientes e mostra que, pelo menos nos Estados Unidos, todos os pacientes querem um fármaco. E se nós conseguirmos ter este medicamento específico que interrompa o crescimento e mantenha o paciente em boas condições, seria ótimo. Mas eu acho que a cirurgia vai continuar a ser uma opção de tratamento, seja qual for o futuro. Nós temos alguns pacientes que não são submetidos a nenhuma cirurgia e nós acompanhamos estes pacientes. E isto sempre depende no final da severidade, ou seja, da gravidade da doença. Quer comentar, Andrew, Dr. Andrew King? Uma das coisas que eu faço sempre no Zoom é que esqueço de ativar o meu microfone. O que eu penso, sim, eu acho que sim, que depende sim da genética e da gravidade da doença. Alguns pacientes que têm uma operação grande por ano, durante quase 5 anos, outros jovens entre os 20 e os 30 com doença grave. Um ano seria um meningioma, de outro será outra coisa, etc. Mas o que eu penso que é o caso é que muitas pessoas com NF2 que têm tumores múltiplos têm um ou dois ou três tumores. Se nós conseguirmos monitorizá-los bem e de forma segura, será muito transformador para as suas vidas, ou seja, que tiveram, por exemplo, desfechos negativos das cirurgias e muitas delas podem causar estes desfechos. Então, o mais óbvio seria o schwannoma vestibular bilateral, que é um grande marcador do NF2. Se nós pudermos remover estes e removê-los com êxito, não obstante as questões de audição das quais já falámos, as vidas são transformadas. As mensagens seriam as duas coisas que um especialista fará é tentar, em primeiro lugar, não fazer a cirurgia, mas se o fizer, fazê-lo bem. E a radiocirurgia será sempre debatida, mesmo muito depois de o Michel e eu termos desaparecido. Mas não é mesmo assim uma desculpa para fazer uma má cirurgia. E é isto que eu diria: tentar não operar, mas se operarmos, tentarmos remover completamente o tumor. Nós podemos discutir que não há questão, para mim, a parte mais difícil
É um paciente jovem de ENF2 com um schwannoma vestibular bilateral pequeno. É uma discussão sempre muito grande, porque muitos especialistas recomendam a cirurgia precoce, como preservação da audição, mas é 50-50. Então, para mim, eu não gosto de decidir fazer uma cirurgia num paciente quando é ainda adolescente, com o risco de 50-50 de perder a audição num dos lados. Para mim é uma das decisões mais difíceis quando eu tenho que tomar. E debate também difícil de ter, com pouco crescimento, um tumor pequeno, e nós não temos outros recursos. E às vezes o tratamento médico pode ser muito bom, pelo menos no início. Para mim é uma das decisões mais difíceis a tomar, realmente. Agora já temos perguntas. A primeira vem de Helena Roll, que pergunta se a Avastina é uma opção para pacientes mais jovens, ou se é ou não melhor esperar. Eu penso que Dr. King, sim, nós certamente no nosso coorte temos crianças, na verdade adolescentes, e penso que mais jovens do que isso não. Primordialmente porque é no Reino Unido é muito raro, não sei qual é a experiência, Michelle, é muito raro ter que necessite mais do que observação. A nossa inclinação será sempre não fazer nada, mas certamente as crianças e a Avastina, sim, absolutamente. Eu penso que nas crianças nós vemos um crescimento muito rápido do schwannoma e neste caso a Avastina parece funcionar menos bem do que em adultos. Então, quando observemos os casos de Avastina em pacientes para o schwannoma. Nós podemos postergar a cirurgia, mas eu concordo, eu concordo. Nós temos aqueles casos invulgares em que temos um tumor com crescimento rápido e nós removemo-lo e depois administramos a vastina para aquele mais pequeno. E não há realmente uma grande vantagem de um versus outro, mas se preservamos a audição por um período mais longo num tumor e depois de termos feito a cirurgia que salvou a vida do paciente do outro lado, então não é e ou, às vezes é uma combinação das duas coisas. Muito obrigado. Há uma pergunta de John Month que pergunta qual seria um cenário típico quando os usamos. Será a descompressão? Para quando se usa aquela cânula auditória, será para criarmos descompressão? Qual seria um cenário comum para usarmos uma cana auditória? Sim, é um canal, na verdade é canal, descompressão do canal auditório. Agora foi corrigido na pergunta. Ou seja, qual seria um cenário comum para usarmos uma descompressão do canal auditório? Agora sim. Nós usamos esta descompressão do canal auditório no caso de um schwannoma vestibular, primeiro com um teste que demonstre que há perda de audição, porque temos uma compressão crónica do nervo coclear no canal, e então é bom aumentar este canal. Então temos que primeiro drená-lo e depois, às vezes, é possível desvascularizar o tumor, ou seja, prolongar e manter a audição. É impossível melhorar a audição, mas podemos gerir a audição e no caso principalmente das flutuações auditivas, às vezes com os corticosteroides eles perdem, recuperam, perdem, perdem e nós observamos então que é possível estabilizar durante um tempo a audição. Então penso que é usado
e às vezes, mas a remoção do tumor acarreta sempre um risco para o nervo coclear, etc. Então, nós fazemos isto talvez 2, 3 vezes por ano. Mas pode ser útil, sim, às vezes. Nós tendencialmente não o fazemos em Manchester. Não por nenhum motivo, é porque não fazemos, não é uma das opções que nós empregamos, mas a literatura produzida pelo Michel é muito convincente a este respeito. Eu penso, eu penso que Rothman começou a fazer isto há alguns anos e nós redescobrimos isto. E para alguns casos tem alguma validez. Nos seus slides não há mais perguntas. Se me permitem acrescentar algo, acompanhar o paciente com audiometria e ABR, seja com estas respostas cerebrais, é porque se torna possível detectar o risco de agravamento auditivo se nós seguirmos este ABI. Às vezes o paciente tem uma audição perfeita, mas nós identificamos algo errado no ABR e, neste caso, nós incluímos esta norma na gestão de pacientes. Então, um paciente com um VS estável, com audição normal, mas nós vemos algo que não está bem com o ABR, por exemplo, como curvas, que normalmente tem curvas e nós não vemos curvas, podemos então prever que algo vai acontecer, podemos então discutir esta descompressão e podemos acompanhar mais de perto este paciente. Então, para nós é útil incluir esta norma. Leva tempo, mas nós gostamos de acrescentar este passo, não sistematicamente, mas quando algo está presente que indica a sua necessidade no acompanhamento do paciente. Muito obrigado. Já que não há outras perguntas, eu gostaria de fazer uma pergunta, porque o senhor mencionou nos seus slides muitos casos, alguns casos em que diz que o paciente foi intervencionado muito tarde, muito tardiamente, no caso de uma criança com schwannoma vestibular que era difícil de operar. Então eu pergunto se há alguma constatação comum que os pacientes são encaminhados tardiamente para os seus centros especializados para intervenções que na verdade poderia ter sido mais conservadora se tivesse sido feita mais cedo. Há ainda dificuldades a esse respeito em França. Nós temos 5 centros de referência em França, mas não é obrigatório ir a estes centros como no Reino Unido. No Reino Unido, o tratamento, a gestão é organizada, é supervisionada. Pode ser tratado por VS, não pode ser tratado fora destes centros. Em França é totalmente diferente. Em França são geridos com a vastina por um oncologista, etc. Outros por nada, por não são tratados de todo. E quando são apresentados à nossa especialidade já é muito tarde. Por exemplo, no caso do ependimoma, como isto é verdade. O ponto positivo principal é que cada paciente tem que se dirigir a um dos 4 centros de excelência e outros podem ser encaminhados para unidades satélite, mas que sempre estão correlacionadas com os centros de excelência principais. O sistema funciona muito bem, de forma. O sistema é um sistema inglês, não é um sistema do Reino Unido. Isto é aquela coisa, aqueles elementos tão bizarros relacionados com o Brexit. Não, eu não vou defender nem não defender, mas eu penso que o que acontece é que as pessoas conhecem este sistema. E se alguém do país de Gales ou da Escócia quiser vir a um destes locais, pode
e na verdade eles vêm a estes locais. Então é realmente mérito do fundador destes centros de NF2, as suas e tem funcionado realmente muito bem. E vemos realmente uma grande melhoria na sobrevida dos pacientes nesta última década, não só na qualidade da sobrevida, como na própria sobrevida, desde que este sistema foi introduzido. Obrigado, Michel, por esse comentário. Totalmente correto. Muito obrigado aos dois. E Nana Roll apresenta outra pergunta: se esta técnica ABR existe para testar outros nervos? Não. Podemos testar, o tronco cerebral, a resposta do tronco cerebral, o córtex, para ependimoma e corda colunas, para monitorização da coluna vertebral. Se pode-se usar outros sistemas, podemos detectar algo que está errado com a coluna espinhal e podemos usar esta monitorização durante a própria cirurgia. Fazemos pré-cirurgicamente e depois podemos monitorizar durante e podemos ver se algo está errado ou não e depois este ABR é para o nervo coclear, na verdade. É a resposta de audição do tronco cerebral. Se não há mais perguntas, se caso não haja nada que queiram acrescentar. Muito bem, então. Muito obrigada pelas suas respostas, muito obrigado pelas perguntas. Estamos a chegar ao final do nosso evento e se não houver, não havendo mais perguntas, eu gostaria de encerrar esta masterclass. Eu gostaria de agradecer ao público e esta é a última masterclass até ao verão. Nós voltaremos com a masterclasses em NF2 e schwannomatose em setembro e em outubro. Então, por favor, verifiquem o nosso website e nós notificaremos todas as pessoas envolvidas quando tivermos datas específicas. Esta masterclass será publicada em uma semana no YouTube, nos 7 idiomas, e irá receber um e-mail caso queira participar ou, na verdade, assistir a algumas destas sessões. Muito obrigado, Dr. King, Dr. Caramaride, pela sessão e ao público por fazerem parte, pelas suas perguntas e pelo interesse em NF. Espero vê-los muito em breve. Muito obrigado.